tarde, tá começando mais uma Vida Não Para todo o Brasil e você minha companhia, não é? Nessa próxima hora, a gente fica juntinho aqui com muitos assuntos. Anota o nosso número de telefone para você já entrar em contato conosco, mandar a sua pergunta, a sua dúvida, a sua opinião, que é tão importante pra gente. Manda aqui, 419-8793-6281 é o número pra gente manter a comunicação em dia. Então sejam todos bem-vindos. Vamos começar? Pra gente começar o nosso assunto de hoje, você já parou para pensar em algum momento quanto a brincadeira ela pode transformar o desenvolvimento de uma criança? Você brincava mais na sua infância ou o seu filho ou o seu neto, por exemplo? Quem brincou mais dessas três gerações? Quanto mais diversão, mais brincar. Com certeza, é uma ferramenta que a gente pode dizer que ela é extremamente poderosa para o aprendizado. E a gente vai citar também a questão do brincar no transtorno do espectro autista. Hoje você vai entender sim como brincar ajuda no desenvolvimento das crianças, no cognitivo e no emocional também dos pequenos. Além disso, você chega aqui comigo porque vamos falar sobre futuro. Você está preparado para a sua próxima idade? Essa é a minha pergunta. Você está preparado para envelhecer? Mas tem que envelhecer bem, né, gente? Com o aumento da expectativa de vida, planejar a vida, planejar a longevidade, ela se tornou assim essencial para o nosso futuro. A gente vai falar sobre esse assunto daqui a pouco, sobre esse planejamento, né, para a sua próxima idade, mas num total, desde a segurança, autonomia, tranquilidade que você tem financeiramente para os próximos anos. A gente normalmente não pensa nisso. Aliás, a gente não se planeja financeiramente nem para o final do mês, quem dirá para daqui 30, 40 anos, né? Mas vamos falar sobre isso, porque eu acho que a pior coisa é a gente envelhecer na miséria, que é o que tem acontecido com muitas pessoas. A pessoa passou uma vida assim bem financeiramente, chega numa certa idade, todos os bens ou todo o dinheiro vai à míngua, some, desaparece e a pessoa passa por necessidades. Vamos entrar nesse assunto hoje, tá? E se você quer contar um pouco da sua história ou conhece uma história para contar pra gente, pode mandar aqui. E eu vou te levar para viajar. A gente vai fazer uma viagem lá pelo Espírito Santo. A gente vai conhecer um quadrinista. Quem é o quadrinista? Esse aí, ó, talentosíssimo. A gente vai mergulhar no universo das obras dele. É daqui a pouco, tá? Agora eu vou te levar para passear aqui no Paraná. Vamos? A imagem de Nossa Senhora do Rossio, padroeira do estado do Paraná, esteve em passagem por diversos lugares importantes aqui na capital do Paraná, aqui em Curitiba. A santa trouxe bênçãos e também um convite muito especial para uma grande celebração em homenagem a ela. E esse convite especial da festa da padroeira Nossa Senhora do Rossio agora em novembro, viu, gente? E lá na cidade de Paranaguá, no litoral do estado. Vamos ver? A capital paranaense amanheceu assim, acolhendo com fervor a imagem peregrina de Nossa Senhora do Rossio, padroeira e rainha do Paraná. A visita, que integra a programação de divulgação da festa estadual em Paranaguá, inclui passagens por importantes instituições de Curitiba. A partir daqui, que sejam abençoadas todas as cidades do estado, já que ela é a padroeira do Paraná inteiro, né? Então é um momento bastante marcante para nós trazer a imagem aqui no Palácio Iguaçu, fazer essa celebração. É sempre muito bem preparado, a recepção é muito calorosa e a gente agradece por isso. As dependências da obra Evangelizar e Rádios foram abençoadas com a presença da imagem. Em seguida, o prédio da Secretaria de Estado do Turismo recebeu a padroeira, reconhecendo a importância da festa como um evento religioso e cultural para o turismo paranaense. O turismo religioso, ele é uma grata satisfação, porque as pessoas, quando elas vêm para o turismo religioso, elas vêm fazer o turismo religioso, elas vêm de alma e coração. Então elas vêm em busca da história, elas vêm em busca da sua fé, de uma reconexão. O turismo religioso é o que mais cresce e o Paraná tem se despontado no Brasil com tantas rotas e tantos eventos religiosos. A iniciativa visa levar a bênção da padroeira a diversos setores da sociedade e também mobilizar os fiéis para a grandiosa festa em honra a Nossa Senhora do Rossio, que nesse ano chega à 212ª edição. Quase 400 anos da aparição da imagem, mais de 2 séculos da festa, e é um momento especial no litoral do Paraná, o turismo religioso, os devotos que descem lá para celebrar, e a gente está bem feliz com a festa desse ano.
A peregrinação culminou com a chegada da imagem para a missa no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e de Jesus das Santas Chagas, mobilizando a comunidade católica da capital. Uma alegria para nós, como obra evangelizar, receber aqui no nosso santuário a imagem peregrina da padroeira do estado do Paraná, que de fato nos protege e intercede a Deus referente à nossa saúde e nos livra de todas as pestes. O Hospital Santa Casa também recebeu a visita, levando conforto e esperança a pacientes e profissionais da saúde. A festa é celebrada anualmente em Paranaguá, no Santuário Estadual, de 6 a 16 de novembro, e conta com uma programação bastante diversificada. Esse ano a grande novidade, que era uma das romarias que faltava, é a corrida e a caminhada com a Mãe do Rossio, que é no dia 16. Todos os dias, até o dia 15, nós temos programação. E daí o dia 16 fecha com a corrida e a caminhada com a Mãe do Rossio. A peregrinação em Curitiba serve com um convite e uma prévia da grande celebração que se aproxima, reafirmando a força da fé e da história da padroeira entre os paranaenses. Vamos falar agora, sabe do quê? De brincar. Eu quero saber de você, das suas gerações, isto é, a sua, da sua avó, do seu avô, da sua mãe, do seu pai. Como era a brincadeira na tua infância? Quem brincava mais? Quais gerações brincaram mais? A sua, dos seus filhos ou dos seus netos? Conta pra gente, nosso telefone vai ficar aberto aqui embaixo, para que você possa contar um pouquinho da tua infância pra mim, tá? Coloca o telefone aqui, produção, por gentileza, 419-8793-6281 é um número pra gente bater esse papo. A gente vai falar sobre o desenvolvimento infantil de maneira geral, mas principalmente das crianças com espectro autista na brincadeira. O que a brincadeira pode fazer por essas crianças, o estímulo, as habilidades sociais, cognitivas, emocionais, enfim, tudo isso é assunto agora nessa discussão. Eu vou chamar para essa conversa a Jucimara Bandeira, que é pedagoga e especialista em educação, mestre em educação. Muito bem-vinda e obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, é sempre um prazer falar de educação e falar de brincadeira também. Quando você começou a provocação aos telespectadores, dizendo como é que se brinca, Você ainda brinca? E você, Carla, você ainda brinca? Eu ainda brinco, ainda gosto de brincar. E quando a gente tem criança, quando as crianças elas surgem na família, seja você mãe, pai, seja você tio, tia, padrinho, de repente vovó, a gente parece que volta para a infância, A gente retoma aquilo que a gente perdeu lá atrás, Brincar novamente. Só que a tecnologia veio para, de alguma maneira, nos ajudar, mas tem atrapalhado bastante as brincadeiras, E tem muito. E hoje, especialmente falando da criança com transtorno, então é um transtorno de espectro autista, que é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, pensando a brincadeira, pensando a questão do desenvolvimento, veja como é importante essa questão do brincar. E brincar principalmente em família, A gente fala de escola, mas a gente esquece que a gente tem família, a gente tem que brincar. Então, a gente às vezes passa uma responsabilidade para a escola e essa responsabilidade do brincar, essa tarefa do brincar, começa onde? Começa na família. E essa estimulação precoce é importante porque a criança com o espectro, ela tem um prejuízo na comunicação e na interação social. E a brincadeira possibilita essa interação social. A brincadeira, o olhar com o outro. Então, às vezes, as famílias ficam inseguras, porque a criança, às vezes, escolhe um objeto. Digamos, eu escolho um objeto, eu quero brincar com esse objeto, eu fico aqui brincando com a minha pulseira e eu me distraio com aquele objeto e não olho o mundo. Então, essa brincadeira é você se situar no mundo. Então, eu costumo dizer que a criança tem que ver você como um mapa. Ela tem que chegar em você. Então, seja você esse mapa e cada criança é singular. Não adianta eu pensar, olha, a criança está nesse nível. Nós temos níveis, categorias, 1, 2 e 3 do espectro. Mas eu não posso pensar que eles são iguais. Eu tenho uma diversidade, elas são singulares. Então, esse olhar atento começa onde? Começa com a mãe, principalmente. As mães são
peças fundamentais nesse processo, porque é ela que olha, é ela que vê os sinais, os primeiros sinais, e a brincadeira possibilita isso, porque quando ela vê a criança brincando, ela vai, opa, essa criança está se isolando com esse objeto, essa criança ela está fazendo padrões repetitivos, ou ela está usando o objeto não para brincar, né, mas sim somente ali naquele mundo, uma explorando, uma distração, assim, né? ou para reforçar um comportamento. Jucimara, tem umas Oi? participações que a gente vai colocar aqui e a gente vai conversando com o povo que está inscrevendo pra gente, que bom. tá? Gleciane, querida, bem-vinda. Ela é de Sobral, no Ceará. O que fazer quando a criança prefere brincar sozinha ou não demonstra interesse em brinquedos? Obrigada, Gleciane. Olha, Gleciane falou de uma questão fundamental, que às vezes a pessoa desiste. A gente está falando aqui e eu estou pensando na família hoje, porque a gente sempre fala os profissionais da educação, mas hoje eu quero especialmente falar para as mães, para as avós que estão aí nos assistindo e para as profissionais, as futuras pedagogas, psicopedagogas. Se a criança só se interessa, às vezes, por um objeto, por uma brincadeira, você tem que variar. Então, oportunize outras brincadeiras, de empilhar, de blocos. Os blocos são fundamentais. E quer ver uma brincadeira que é muito simples, que é bolha de sabão. Ai, bolinha de sabão. Bolinha de sabão. Uma coisa muito boa para se fazer com a criançada, é verdade. Elas gostam muito. Então, você tem que diversificar e fazer essa interação com ela. Mas não, por exemplo, assim, não com muitas palavras, muitas frases, por exemplo, a intervenção. Olha que bonito isso aqui, que bonitinho, olha, veja o que ele faz. Menos fala. Falas mais pontuais, por exemplo. Estou fazendo um bloco, estou colocando argola, né? Seria interessante que a gente tivesse trazido. Repetir o nome do brinquedo para a criança fixar o nome do brinquedo, interessante. Ou a ação, por exemplo, coloca esse bloco, coloca. Entendi. Né? Então, eu estou sempre nominando e fazendo essa interação com ele e sempre essa comunicação olho a olho. A criança tem que me enxergar, tem que me ver. Então, variar as brincadeiras e as brincadeiras simples e muita interação, muita conversa aí, mas uma conversa mais pontuada. Temos mais participação chegando. Fortaleza, Ceará, Dorinha, querida, bem-vinda, um beijo. Minha pergunta é, por que atualmente nasce tanta criança com esse problema? Antigamente a gente não via tanta criança com esse transtorno. Obrigada, Dorinha, um beijo, meu amor. Dorinha, essa é uma pergunta muito comum. E hoje em dia, veja, a gente começa a pensar que é em função do diagnóstico. Porque, veja, de 2 a cada 100 crianças, 2 vão nascer com espectro autistas. E esse número aumenta, por exemplo, de 5 a 9 anos, aumenta para 4, 3,8, alguma coisa assim. Vamos chegar no 4. Por que acontece isso? Porque agora nós temos mais diagnóstico. Então, nessa fase de 5 a 9, é a fase que ela está na educação formal, que ela está indo para a escola. E aí começam os diagnósticos precoces e por isso que nós temos hoje essa grande quantidade, infelizmente, de crianças. Mas felizmente porque a gente consegue diagnosticar e consegue fazer os encaminhamentos aos profissionais, para a escola, trabalhar junto com a escola. Então, Dorinha, essa pergunta é crucial. De, assim, por que está nascendo tanta criança? Não está nascendo crianças assim. Elas já estavam aí. Só que elas não estavam diagnosticadas, né? E você não sabia o que fazer. Então, hoje nós temos essa possibilidade e essa oportunidade de ajudar, de desenvolver com mais integralmente a criança. Eu queria te fazer uma pergunta, vamos ver se você consegue pelo menos me pincelar uma resposta, que eu sei que é a resposta de $1 milhão sempre, né? As mais difíceis. Ela perguntou ali por que está nascendo tanta criança, e a gente sabe que elas já estavam aqui. Se o autismo, ele não é tratado no sentido de ter um tratamento, de ter um acompanhamento. A gente sabe que não existe, por enquanto, um vislumbre de cura, algo no futuro que isso possa, né, diminuir essa dor desses pais, né, e dessas crianças. Nesse caso, né, se a criança não tem o devido tratamento, esses adultos que se tornaram adultos e que não foram diagnosticados no passado, isso pode evoluir para um outro problema muito mais sério? Pode, depressão, por exemplo, a pessoa que não se encontra no mundo. E aí a gente tem outras questões.
outras questões, às vezes, que envolvem né, as doenças psicossomáticas e, enfim, tem que tratar. Né? Então, são as pessoas que são tidas como nervosas, loucas, né? Eram até tratadas assim, com debilidades, como neuróticas, psicopatas. Então, olha, aí a gente tem uma lista enorme, né? A gente não adentra nessa seara aí da doença, né? Mas que as pessoas sofrem muito. Então, quando você tem a criança, olha a criança. Né? Não vamos deixar mais chegar nesse ponto da pessoa não se encontrar e se achar, se entender diferente. Então, é um outro mundo. Então, entender esse mundo da criança é fazer uma prevenção para o futuro, para que essa criança tenha uma autonomia de vida, que ela consiga ter amizades, ter um convívio social e até profissional. Olha, hoje nós temos autistas em várias profissões e desempenhando com muita propriedade, com muita naturalidade e se encaixando nesse mundo. Certo. Né? Tem mais uma participação aqui. Ildenir, bem-vinda, de Fortaleza, no Ceará. Fortaleza tá com tudo e não tá prosa, meus amigos. Muito obrigada sempre pelas interações e pelas mensagens. Vocês são maravilhosos. Vamos lá. Meu filho só queria brincar batendo quando foi para a escola. Foi feita uma tese de que ele era hiperativo. No parecer, veio o TOD e o TDAH. Agora estou aguardando a neuro, mas as terapias já vão começar. Ele também enfileira brinquedos e a comida também. Isso é normal ou ele pode ser autista também? Essa é a dúvida aí da Ildenir. Obrigada, viu, pela mensagem, querida. Um beijo no seu coração. Obrigada por ter aberto o seu coração aqui pra gente, tá? Ildenir, olha só. Veja, esse olhar atento da mãe. É um sinal. É um sinal, mas não significa que ele possa ser autista. Então, nós temos aí, dentro desse espectro, várias comorbidades. E nós temos, por exemplo, a criança que enfileira. Né? Ela pode ser muito organizada, ter um TDAH ali, mas isso significa que é autista. Então, vamos esperar, né, o laudo. E aí, mas esse é um indicativo, né? Tem um sinal. É um sinal de alerta. As terapias, elas são parecidas, tanto para o autismo quanto para o TDAH? Tem terapias muito parecidas? São então, parecidas. Se ele já vai começar a terapia, tá tudo certo, né? E tomara que o diagnóstico seja outro, mas de qualquer maneira, tenha teu coração tranquilo, né? Porque o teu papel você tá fazendo lindamente, tá, não é e você veja, a gente falando do brincar. Comece brincando, se ele prefere só um objeto, ou se ele fica enfileirando, por exemplo. Quando eu atendia uma criança, uma menina, ela gostava de carrinho. E aí os pais se incomodavam porque ela brincava de carrinho. Eu disse assim, vamos brincar com carrinho então. Se ela gosta do carrinho, vamos focar, porque às vezes ela tem um hiperfoco. Então, ela a gente criou histórias com carrinho, assim como o menino com a boneca também. Então, é esse olhar atento, essa escuta, ver os sinais, como a Dorinha, né? E o Denir está fazendo, é fundamental. Então, perfeito. Acho que é por aí, esse é o caminho. Mais participação, Vânia de Recife. Beijo, querida, bem-vinda. Oi, Carla, brinquei muito com meus filhos e meus netos, muito mais. Cada tempo é diferente, mas o de hoje acho mais diferente. Hoje em dia o tempo mudou muito, né? As coisas mudaram demais e mudaram, eu diria, muito rapidamente. Né? Eu tive uma infância e uma adolescência em que eu brinquei de boneca por muitos anos, então eu lembro da minha juventude ali ainda organizando os meus brinquedos, né? Muito depois da fase da infância, e a gente percebe que a infância ela tá mais, digamos, entre aspas, né? Curta. A tecnologia chegou mostrando uma realidade adulta para as nossas crianças. E não tem como você simplesmente... Muita gente fala, não, tem que tirar o celular, tem que tirar... Gente, é uma outra geração. É uma outra geração. Eles nasceram com a tecnologia. Não tem como você simplesmente abolir a tecnologia da vida deles, né? Mas a gente tem que ter
tem que pesar, tem que colocar uma balança e tem que ter 2 pesos e 2 medidas nesse ponto, né? Perfeito, Carla. Acho que a gente não pode competir, né, com o celular, tirando, mas vendo alguns jogos no celular e que essa criança consiga também gostar. Tem vários jogos hoje, atividades no celular que ela pode brincar, né? Mas então a mãe também tem que ter esse cuidado de fazer essa escolha. Não deixar aleatoriamente um jogo ali que não conheça. Então, é importante conhecer o que ele está brincando. E não ter outras distrações. Por exemplo, se ela está no celular, digamos que eu vou utilizar o celular, mas eu tenho uma TV junto, com alguém falando, ela pode se distrair. Muita coisa. É muita informação. Entendi. Então, pensar no ambiente de casa, pensar nesse uso do celular também e fazer as interações, estar junto ali com a criança. Então, essa interação é o brincar ali do jogo do celular, que também é fundamental. Assim, fazer com que a criança perceba que você está ali, nesse mundo dela. Então, é isso que é o essencial, acho que na vida, buscar o prazer e o prazer pela brincadeira, mas fazer com que você pertença àquele mundo. Então, a gente fala do pertencimento do autista em qualquer espaço dessa sociedade. Maravilha. Jacimara, adorei te conhecer. Já, menina. É rápido Já, o negócio. muito rápido. Muitíssimo obrigada. Já Imagine. quero te convidar a voltar mais vezes, viu? Eu agradeço e só convidar que a gente está por aqui. Tá certo. Muito obrigada. Muito viu, de obrigada a coração. você. Você que está em casa assistindo a gente, um recadinho da querida Olga Bongiovanni para a gente continuar o nosso programa por aqui. Atenção, porque esse recado não é apenas a indicação de um produto de qualidade, e sim uma indicação poderosa para você que sente dores nas articulações. Artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores nas pernas, na coluna. Esse recado é para você. As pessoas têm o mau hábito de aprender a conviver com dores e achar isso normal, mas não é não. Não devemos nos acostumar com isso. É possível viver sem dor e com qualidade de vida e de forma 100% natural. A Vitae 7 em 1 juntou pesquisa e ciência avançada para resolver e ajudar você a viver bem, com disposição, sem dores. Você já ouviu falar do Vitae 7 em 1? Ele unifica os 7 produtos naturais mais consumidos no Brasil para combater as dores no corpo. Magnésio e cúrcuma para as inflamações. Colágeno tipo 2 para auxiliar a recuperar as cartilagens. Então, não perca tempo. 0800 321 6500. 0800 321 6500. Volte a viver sem dores com o Vitae 7 em 1. São 7 produtos em uma única cápsula, trazendo conforto, praticidade e o efeito que você quer sentir para viver livre das dores. Não permita que a artrite, a artrose, reumatismo e a fibromialgia limite a sua vida. Por isso, não perca tempo. Ligue agora no 0800 321 6500. Fale com o especialista em dores da Vitae 7 em 1. Anotou? 0800 321 6500. E presta atenção, as 100 primeiras pessoas que ligarem agora ganham 70% de desconto e de brinde o Erva de Santa Maria. Esse aqui, ó. Volte a viver sem dor. 0800 321 6500. A gente está todo dia aqui juntinho com você, a gente mostra todo o nosso trabalho, a gente mostra para você tudo que nós fazemos de ponta a ponta. E toda a produção, tudo é pensado, sabe em quem? Em você. Em você e na sua família. A nossa programação toda é voltada para você e para sua família. Por isso que eu digo aqui, na TV Evangelizar tem uma grande diferença, porque a gente trabalha com informação, mas a gente trabalha com informação e amor. A gente trabalha com informação e fé. A gente trabalha com informação e ajuda para quem mais precisa. A obra Evangelizar é fruto de um trabalho de mais de 20 anos, em que toda a doação se transforma em alimento, em comida para quem mais precisa. E eu venho aqui fazer um pedido para você. Você que é uma pessoa que, eu ajudo de vez em quando. Deixa eu te contar, a obra Evangelizar precisa de você. A TV precisa de você. As nossas equipes precisam de você. Para a gente poder continuar o nosso trabalho. Para a gente poder continuar levando informação, levando fé para dentro da tua casa e uma programação realmente boa para a tua família assistir.
Essa é a grande diferença da TV Evangelizar e de qualquer outra mídia. Essa é a grande diferença da obra Evangelizar, das rádios, do que qualquer outra mídia. Aqui você sabe que você tem informação de qualidade e pode contar com a gente. Então tá aqui, ó. Tem 2 caminhos para você nos ajudar. Aqui no QR Code aqui do lado e nesse e-mail que está aqui embaixo. Onde você pode fazer a sua doação, você pode se tornar um associado se assim você desejar. Combinado? Então, a gente segura a tua mão e você tá sempre junto com a gente. Não soltamos a mão um do outro. Combinado? Agora, eu vou levar vocês para um momento especial. Claro, né? A gente está falando da Missa de Finados. A Missa de Finados já é agora. Acontece domingo, dia 2 de novembro, a partir das 8 horas da manhã. E é um momento... O que é o Finados, afinal de contas, né? É uma celebração para a gente lembrar daqueles que nos deixaram. Daqueles que se foram, daqueles que deixaram um vazio imenso em nossos corações. E esse convite eu faço para que você, mesmo que você esteja longe, vai poder acompanhar, mas se você estiver aqui perto, a celebração ela será realizada na Praça Sagrado Coração de Jesus, no bairro Água Verde, aqui em Curitiba. Então a gente pede que você reze junto com a gente, na intenção daqueles que partiram. Combinado? E a TV, claro, vai fazer a divulgação, a gente vai estar transmitindo, né, essa missa, a gente vai estar junto com você na lembrança daqueles que se foram. Então é tão importante, né, a gente parar e pensar nisso e colocar realmente a nossa fé nas pessoas que se foram, porque com certeza o buraco é gigante, a saudade é imensa e a gente sabe disso. Combinado? Na volta, o intervalo é super rápido. Quero saber, você tem planos para a sua aposentadoria ou você nem está pensando nisso? Você deve estar pensando, será que eu vou conseguir me aposentar? Eu vou ter que trabalhar até morrer. Eita, lerê! Calma lá, a gente vai voltar com esse assunto para você entender que é importante, necessário garantir tranquilidade para o futuro, segurança, principalmente financeira. Voltamos já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. A gente vai falar do momento da vida que todo mundo quer se aposentar, tirar férias eternas, sabe? Aquela delícia, assim, ir morar na praia. Você já parou para pensar como é que vai ser esse momento da sua próxima idade? Você está se planejando para isso? Porque chega um momento que você vai pensar, peraí, eu não devia ter parado de trabalhar? Eu não devia ter organizado já a minha vida para ficar mais sossegado? Pois é, os dados da longevidade, eles mostram isso, tá? A gente percebe o seguinte, no mundo, o mundo está envelhecendo, as pessoas estão envelhecendo e ficando mais tempo aqui nesse mundo. Só que a gente precisa se planejar para enfrentar o que vem daqui para frente. Com mais segurança, com mais tranquilidade, né? Eu vou conversar agora. Vamos para Belo Horizonte primeiro, né? Estamos aqui com ela em Belo Horizonte nesse momento. Cecília Luiza, que é advogada especialista em direito de família e de sucessões. Tudo bem? Bem-vinda. Para a gente iniciar essa conversa, Cecília, eu queria entender o que a gente está fazendo de errado e por onde a gente, se ainda há tempo para muitas pessoas para tentar consertar o erro para poder ficar mais tranquilo aí na melhor idade, vamos colocar. Oi, Carla, boa tarde. Obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui com vocês. Então, o primeiro que a gente tem que fazer é tirar o foco dos herdeiros e pensar na gente, no planejador. Ficamos preocupados em transferir o patrimônio para os nossos herdeiros, os nossos filhos, para adiantar, mas na verdade esse patrimônio que a gente construiu ao longo da vida, ele tem que ser nosso. Ele tem que servir para cuidar da nossa velhice, ele tem que servir para nos amparar. Então o primeiro passo é focar no planejador, é focar em nós, focar na nossa velhice, que os nossos recursos que nós temos hoje sirva para a nossa velhice. Certo. Quando você fala em tirar o foco do, enfim, de quem vai ficar, por exemplo, né? A gente está falando aí de famílias que estão muito mais interessadas nos bens dos pais e dos avós do que na própria saúde deles.
né? Mas nesse ponto, usufruir daquilo que é nosso, porque a gente vê muita família acumulando. E não é acumular fortuna não, gente, é acumulando assim. A minha aposentadoria eu tô guardando ali para ajudar o meu neto, ajudar a minha filha, ajudar o meu filho. Eu tô pagando uma conta de luz para uma conta ali para outro, tô fazendo uma compra de mercado para o outro. Quer dizer, e a gente percebe que aquela pessoa, ela continua trabalhando e ela continua trabalhando muito mais porque ela acaba sustentando outras pessoas e às vezes pensa, não, eu não vou viajar porque eu não posso gastar, né? Porque daí se eu gastar, eu não vou ter dinheiro para ajudar o fulano, o ciclano. E a casa onde a pessoa própria mora também, quando a pessoa começa a ter um pouco mais de idade ou até fica doente, as discussões acontecem na frente do dono da casa, de como vai ficar essa partilha, essa divisão. É um negócio assim que é quase que uma vergonha zero. É verdade. Quando a gente fala nesse aspecto, nós temos que pensar que o nosso patrimônio ele tem que ser revestido por nós. Nós vamos precisar do nosso patrimônio futuramente. Tira o foco dos herdeiros, né, de pensar, já vou evitar o pagamento de um imposto, deixa eu deixar em nome de um filho. Não, organiza esse patrimônio, né? Organiza a sua vida, organiza seu patrimônio, organiza seus bens, de modo que lá na frente você utilize ele. A gente fala que se tudo der certo na nossa vida, nós vamos envelhecer. Envelhecer é bom, é sinal que deu tudo certo. E planejar o envelhecimento é planejar o cuidado. É o cuidado com o meu patrimônio, que ele vai me servir lá na frente, como por exemplo, eu fico pensando em deixar já os imóveis em nome dos meus filhos para adiantar. Mas se depois eu precisar desse imóvel para pagar uma cirurgia, para pagar um medicamento, se eu precisar de liquidez, precisar de ter esse dinheiro. Então, o que eu recomendo é que nós possamos olhar para o nosso patrimônio como uma fonte para o nosso bem-estar, para que a gente possa planejar o nosso envelhecimento, para termos qualidade de vida lá na frente. É claro que a gente quer dar suporte para os nossos familiares, quer ajudar os nossos familiares, mas a gente tem que pensar que a força que nós temos para trabalhar hoje, nós não vamos ter amanhã. Pois é, essa é a principal questão, né? Digamos que alguém esteja nos assistindo agora e que esteja pensando exatamente nisso, em passar os imóveis para o nome dos filhos, para evitar isso ou evitar aquilo. Quer dizer, essa é uma preocupação que essa pessoa nem tem que ter. Mas como é que você organiza? Me explica de maneira prática como é que eu faço essa organização que você comentou. Por exemplo, eu sugiro que a pessoa olhe para o patrimônio dela e organize e deixe esse patrimônio regular. Por exemplo, eu tenho uma casa. Essa casa está de fato no meu nome? Se eu precisar de liquidez ali, eu preciso vender esse imóvel. Será que ele de fato está no meu nome? Ou quando eu vou perceber, eu ainda nem fiz sequer a transferência desse imóvel. Paguei ele há muitos anos atrás e nem sequer regularizei a transferência. Então, ao invés de eu preocupar em passar esse patrimônio, adiantar para os meus filhos, eu devo me preocupar se esse patrimônio está organizado, se essa casa está devidamente regularizada no meu nome, como é que estão as minhas aplicações financeiras, se eu posso resgatar, como que está? Eu preciso organizar. Na prática, o que eu vejo de exemplo é este, você querer deixar o seu patrimônio pronto para uma possível liquidez. Nossa, isso é bem interessante, porque a gente não se atenta a isso, né? Eu tenho um imóvel em tal lugar que está lá abandonado. Não paguei os impostos. Isso daí causa um problema muito maior quando você precisar, né? Desse dinheiro ou da venda desse imóvel, por exemplo. É isso? Isso, exatamente. A gente precisa ter consciência de como o nosso patrimônio está. E nós temos que pensar também que um envelhecimento, ele acarreta uma possível demência. Então, às vezes, eu tenho investimentos, eu tenho um patrimônio e os meus filhos nem sabem que eu tenho esse patrimônio. Então, em uma eventual demência e eu já não me lembrar do que eu tenho, como que o meu filho, que é aquela pessoa que vai gerir ali, tomar decisões por mim, vai me ajudar a cuidar desse patrimônio? Porque vai chegar num ponto em que alguém vai precisar tomar decisões por nós, na nossa velhice. E as pessoas precisam ter ciência dessa questão financeira. As pessoas sabem onde eu tenho conta bancária? Será que a gente sabe onde os nossos pais possuem conta bancária? Será que a gente deixa para os nossos filhos, olha, eu tenho conta bancária em tal banco, se alguma coisa acontecer,
Você vai lá, apresenta um documento, resolve para mim. Então, as pessoas pensam em algo muito grande, de eu vou transferir, eu vou adiantar o patrimônio para os meus filhos, mas o que eu sugiro é para nós olharmos hoje, nos pequenos atos que nós podemos fazer hoje, para deixar a nossa vida patrimonial organizada, para que lá no futuro, quando for necessário, alguém tomar alguma decisão por nós, tá tudo organizado e a pessoa vai ver qual é o banco que ela tem que ir, qual é o cartório que ela tem que ir. Isso facilita a vida. E principalmente, senha. Quem aí lembra de senha, gente? Ninguém lembra de senha nenhuma. Às vezes está automático ali no celular. E aí, quando essa pessoa ela falece, você vai tentar abrir o celular, nem a senha do celular você tem, quanto mais aí as outras senhas de banco e tudo mais, isso tem que ficar muito claro. Usufruto, como funciona? Se a pessoa quiser fazer uma passagem para o nome de um neto, de um filho, a partir de quantos anos a pessoa já tem domínio sobre esse imóvel, por exemplo? O usufruto, ele é um mecanismo em que a pessoa que é proprietária do imóvel, ela vai doar esse imóvel a outra pessoa e vai colocar uma cláusula de reserva de usufruto, ou seja, a propriedade em si fica com aquela terceira pessoa, mas o direito de uso do bem fica para quem doou. Ou seja, a minha mãe me doou um imóvel com cláusula de usufruto para ela, o imóvel fica para mim, mas a minha mãe que utiliza deste imóvel. Mas eu não recomendo fazer isso. Eu não acho que é o melhor caminho. Toda decisão a respeito de um patrimônio precisa ser tomada com muita cautela, porque se precisar vender, e se depois eu entro em um conflito de divórcio, um conflito de alguma situação com meu cônjuge, como é que esse imóvel fica? Eu não recomendo, exceto se for uma situação muito bem planejada, né? Tem outros imóveis, tem uma estrutura financeira excelente, mas eu não recomendo, porque o que a gente tem que preocupar na nossa velhice é ter liquidez. E esse imóvel um dia pode precisar ser vendido, e ele pode trazer embaraços futuros se tiver uma cláusula de usufruto. Perfeito, Cecília, adorei conversar contigo, menina, muito bom. Quando você descer o mapa aqui, você dá um pulinho em Curitiba pra gente se conhecer, tá bom? Quero te agradecer e te convidar mais vezes. Muito obrigada. Obrigada, querida, viu só? A gente vai andando pelo Brasil, né? Conhecendo gente de todas as áreas profissionais para trazer a melhor informação para você. Agora, venha aqui comigo, chega aqui que eu quero falar com você que está nos assistindo. Olha só. Sabe quantas vezes por dia o cachorro deve passear? Não? Essa é uma dúvida mega comum entre tutores, entre responsáveis. E essa resposta, olha só, ela vai variar tanto no porte quanto na idade do animal e na energia que ele ainda tem para gastar. Mas uma regra geral ajuda. Os cães precisam sair de casa com certeza absoluta 2 vezes ao dia. Gente, isso é uma questão importante para a saúde deles. Mas tem espaço, por mais que tenha espaço. Quem está falando não sou nem eu, é a médica veterinária Cristiane dos Santos, lá de São Paulo. Olha só. O passeio é indicado 2 ou 3 vezes ao dia, de 20 a 30 minutinhos, né? Quando eu digo indicado, por quê? Porque o passeio ele não é só para gastar energia, o passeio é terapêutico, né? Em muitos pacientes é um tratamento, né? Então, durante o passeio, o animal ele tem a chance de conhecer novos ambientes, sentir novos cheiros, conhecer novos animais, além da interação com o tutor. Então, tudo isso ajuda a ativar sensores no cérebro do animal e diminui a ansiedade, diminui estresse, comportamento destrutivo dentro de casa. É uma terapia muito aplicada no caso de animais adotados, animais de rua, e não tem o hábito de fazer xixi dentro de casa, no tapetinho. Então, isso previne esse passeio 2 a 3 vezes ao dia, de 20 a 30 minutinhos, previne problemas futuros, problemas de saúde, né, problemas urinários. Mas, quando eu falo de pet, né, não só o cão, o gato também. O gato é um animal caseiro, mas porém bem curioso. Quando o animal é condicionado desde pequenininho, em coleira, em peitoral, o gato também passeia iguais os cães.
né? Mas alguns cuidados têm que ser tomados. No caso da vacina, a vacina tem que estar em dia, tem que estar com o ciclo vacinal completo, no caso dos filhotinhos, não passear em horário quente, meio-dia, né? É indicado que seja antes das 8 da manhã e depois das 18, em locais que tenha predegulho, forragem alta, para não machucar a almofadinha do pet. Minha pergunta é a seguinte: como é que está a educação aí na sua cidade, no seu estado, no seu município? O governo do Paraná anunciou a liberação de investimentos super importantes para a educação por aqui. Obras e reformas vão levar melhorias a pelo menos 94 escolas públicas estaduais. Olha só. No Palácio Iguaçu, em Curitiba, o governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, anunciou ao lado do secretário estadual de Educação, Rony Miranda, e demais autoridades públicas, 235 milhões de reais para modernizar a educação pública do estado. Desse valor, 132 milhões vão direto para as reformas de 94 escolas da rede pública. É um programa Escola Bonita, que é um programa que todas as escolas do estado recebem esse recurso. E nós temos mais 90 escolas que foi assinada aqui agora do estado, que vão receber uma reforma mais robusta. Porque às vezes você tem uma reforma que você tem que trocar todo o telhado, fazer toda uma reestruturação no pátio da escola, reforma de ginásio. Então são, vamos dizer assim, reformas mais pesadas, algumas passam até de R$1 milhão por escola. O investimento, que é inédito, foca também no que é novo. O programa Paraná Kids. Foram anunciados 70 milhões de reais para garantir aulas de robótica e inglês, já na fase inicial do ensino fundamental. Um planejamento, um método para que a qualidade do ensino, desde a criança, no início da sua relação educacional, né, vem dali da creche, depois vem para o prezinho e assim por diante, você poder avançar para chegar a criança já bem qualificada no ensino fundamental 2, que daí entra na rede estadual. Serão 2 aulas de inglês e robótica por semana em toda a rede de ensino fundamental do estado. Devem começar já no próximo ano letivo. As reformas em 94 escolas em 73 municípios devem iniciar ainda este ano. Quanto mais cedo você começa a segunda língua em tecnologia, a criança tem uma idade cognitiva de aprendizagem. Então, a partir disso, se desenvolve muito mais fácil. Então, essa parceria com as redes municipais, nós já começamos lá atrás, como o governador já bem disse, desde o primeiro ano na alfabetização, agora a gente entra também com a robótica e com inglês para apoiar os municípios. O governador reforçou que o estado precisa manter o investimento pesado para sustentar o título de melhor educação pública do país, garantindo que cada aluno tenha acesso ao que há de mais moderno na sala de aula. A ideia agora é também levar ao mesmo planejamento de kit, daquilo que é adquirido pelo estado, nós vamos adquirir para os municípios e dar todo o treinamento também para os professores poder implantar essa matéria. Super importante investir em educação, assim como investir em saúde, enfim, né? A política e os políticos fazendo a sua parte, fazendo o seu papel, né? Que é muito importante. Aí o nosso Paraná agradece. Agora vamos falar de Curitiba. É o seguinte, Curitiba vai acelerar em 2026. Sim, meus amigos, pela primeira vez na história, a capital do Paraná vai receber uma etapa do prestigiadíssimo circuito internacional Ironman. Você já deve ter ouvido falar nesse super evento, né? Uma maratona gigantesca com mais de 90 quilômetros. O grande desafio está marcado para o dia 8 de março do ano que vem, já no início ali do ano, com a largada na represa do Passaúna. Vocês estão vendo aí o mapa, que abrange as cidades tanto de Curitiba quanto de Campo Largo e um pedacinho de Araucária também, que são regiões metropolitanas. No percurso de ciclismo, os atletas então percorrem 90 quilômetros com altimetria aproximadamente 110 aí pela cidade, e a linha de chegada vai ficar lá no cartão postal da cidade, que é o Parque Barigui, com 21 quilômetros também. Com a estreia de Curitiba no circuito, o Brasil se consolida como o segundo país com o maior número de provas do Ironman do mundo, atrás apenas aí dos Estados Unidos. Além de movimentar o esporte, o evento também vai classificar atletas amadores, tá? Para o Ironman 70.3 World Championship de 2026, que vai ser disputado em setembro
na França. Muito legal, né? Um super desafio, então, para os não só atletas, mas para os atletas amadores também. Com certeza, uma super oportunidade de participar pela primeira vez do Ironman. Agora vamos de recadinho do magnésio quelato para a gente continuar. Recado importante para a sua saúde, você que está sofrendo diariamente com dores crônicas, sofre com aquela dor gerada pela artrite, pela artrose, você que sofre com gota, tem problemas no ciático, inflama, aí você fica com aquela mobilidade limitada. Eu quero te ajudar com o nosso magnésio quelato da Joy, um aliado poderoso que vai agir na causa do problema. Eu sei que você que passa por essa situação aí já tentou de tudo, já usou medicação, já usa aquela medicação, faz uso diário dela, mas é só um paliativo, não é? Ela dura 2, 3 horas, às vezes dura ali metade do dia, mas quando volta, a dor volta pior do que estava antes de você tomar. O grande diferencial do magnésio é que ele ajuda a tratar a causa do problema, vai devolver para você o seu bem-estar. Você pode ligar agora, 0800 591 8773 e pedir o seu magnésio já para você começar a fazer uso quanto antes para aliviar essas dores aí. Porque conviver com dor ninguém merece, não é verdade? Ninguém merece e nem precisa conviver com as dores. É por isso que você precisa ligar no 0800 591 8773 pedir hoje o magnésio quelato da Joy. Lembrando que além de ajudar você a combater as dores, ele também age contra o cansaço excessivo, diminui o estresse, agindo como neurotransmissor. Ele age na nutrição cerebral, potencializa a sua saúde mental e ajuda você a cuidar do seu bem-estar, estimulando a liberação de um aminoácido chamado triptofano, que traz para você aquela sensação de completo bem-estar, aquela sensação de dever cumprido. Você vai ligar no 0800 591 8773, vai pedir agora o magnésio quelato, vou te mandar nenhum nem dois, eu vou te mandar 4 meses do cálcio da Joy, 4 meses do nosso cártamo, que é o nosso seca-barriga, e você aproveita um tratamento completo para a sua saúde. E o pagamento para daqui 1 mês e meio. Liga 0800 591 8773 e eu volto com você, Carlinha. Valeu, Luquinhas. E a pergunta é a seguinte, você já foi ou já teve a oportunidade de ir, por exemplo, num concerto de música clássica? Não? Então esse convite é para você que está aqui em Curitiba ou região. Presta atenção. Dia 31 de outubro, amanhã, às 19h30, o Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus da Santa Chaga será palco de um concerto mega especial da Camerata Antiqua de Curitiba, em homenagem ao barítono Rio Novello. Eu sempre falo Novelo, mas é Novello, o sobrenome do barítono Rio. Então, o convite é para que você venha viver, sim, esse momento de fé e de emoção aqui junto com a gente. Nessas imagens que vocês estão vendo aqui, ó, tá vendo ali atrás o altar de fundo com uma iluminação toda especial e a orquestra toda na frente? Gente, é demais, é um super evento e também uma super experiência, sabe? Viver um momento desse. Então fica aí o convite para vocês. Agora o intervalo é assim, ó, super rápido, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre autoestima. Autoestima de quem? De você que está me assistindo. Afinal de contas, você já se olhou no espelho hoje? O que você está vendo? Me conta, eu volto já. Chegou a hora da gente falar de autoestima, de se olhar no espelho e se gostar e se tocar. Outubro Rosa tá acabando, estamos no penúltimo dia do mês e a gente segue por aqui para chamar a tua atenção para o cuidado, para o autocuidado que você tem que ter com você mesma. Em meio ao tratamento e à luta contra o câncer de mama, pacientes ganham um momento assim muitíssimo especial de celebração, de empoderamento do Hospital do Câncer 3, lá da Zona Norte do Rio de Janeiro. No evento promovido pelo INCA, as mulheres participaram de um desfile de moda, receberam serviços de beleza, maquiagem, banho de salão, corte de cabelo, manicure, além de doação de perucas e sessões de massagem também. Que coisa boa, hein? Que delícia! Com mais de 15 anos de tradição, essa ação tem como objetivo, sim, valorizar essas mulheres, valorizar a vida dessas mulheres e, claro, elevar o ânimo, né? Para reduzir o estigma da doença que é tão importante. Uma iniciativa
iniciativa que mostra que prevenção vai muito além só do fazer o tratamento. É cuidar da alma, né? E para a mulher, diferentemente dos homens, por exemplo, a questão do cabelo, da imagem, da pele, das unhas, tudo isso conta muito na hora de você pensar no teu tratamento. Então, isso aqui é um cuidado com a alma. Com certeza é um cuidado que elas jamais vão esquecer. Bom, né? Bom demais. Vamos fazer o seguinte? Agora eu vou levar você pra gente dar um passeio. Vamos pro Espírito Santo de volta? Vamos? Então chega aqui comigo. Vem cá, vamos pro Espírito Santo porque eu vou te apresentar. Não sei se você já ouviu falar na profissão de quadrinista. Não? Então você vai conhecer comigo agora esse guri, como a gente fala aqui no Sul, que tem um talento incrível. Olha só. Este é o Bill Moraes, 23 anos, universitário, está cursando História na Federal do Espírito Santo. Mas antes disso, é um artista, um quadrinista. E esse ano, com recursos do Fundo de Cultura, por meio da Secretaria Estadual de Cultura, ele lançou a sua primeira obra, a sua primeira HQ, chamada Prisão de Liberdade. É a história de Bill. Ele é uma pessoa que ele vive o que as pessoas querem que ele vive, sabe? Ele vive a partir das expectativas das pessoas. E nisso ele descobre, tendo contato com um primo dele, ele descobre que na realidade ele é livre para poder fazer as escolhas dele. A ideia da história surgiu durante uma aula na universidade, estudando o filósofo francês Jean-Paul Sartre. O ser humano ele é condenado a ser livre. A única coisa que nos prende é a nossa própria liberdade. E nisso eu quis trazer esse pensamento na forma do primo do Bill, que é o David, né, um primo meu que realmente existe lá da Serra. E nisso ele apresenta pro Bill que na realidade ele não tem que viver as expectativas dos outros. Na realidade é muito perigoso você viver as expectativas dos outros. Bill levou um ano para conseguir montar a HQ com todos os seus processos de criação, tá? Desenhos, história, colorização. E aí tá uma curiosidade. Como é que o quadrinho nasce, hein? Bom, eu faço o desenho, no caso é papel ou lápis, depois passo o nanquim, que é uma tinta própria para o desenho de quadrinho. Eu escaneio a folha, passo pro computador, faço os recortes necessários. E aí eu passo pro meu telefone onde eu posso fazer a pintura. Antes de falar de Prisão de Liberdade, obra original, HQ original do Bill, que tem muita história bacana aqui, até porque ele é estudante de história. Esse jovem de 23 anos, quadrinista, é meio que não foi a questão de destino, já estava no DNA dele. Desde pequeno, o Bill sempre gostou de desenhar. E tem uma história que a mãe dele contou pra gente, que ela vai contar agora pra todo mundo. Eu e ele estávamos no supermercado, então ele viu um carrinho e pegou o carrinho e perguntou: mãe, posso comprar? E eu disse, vamos ver se dá para comprar. E aí, quando chegou lá na frente, ele viu um caderno. Aí ele pegou o caderno e falou: mãe, a gente pode comprar? Aí eu falei: ou o caderno ou o carrinho. Eu já sabia que ele ia escolher o caderno porque ele, toda a vida, a preferência dele entre brinquedos e caderno sempre foi caderno. Um orgulho danado para Dona Eni. Cada etapa que ele vai passando, superando, para mim é uma felicidade muito grande. 23 anos, o mundo inteiro pela frente, muitos planos. Mas e aí? O que vem pela frente mesmo, Bill? Conta pra gente. Gostaria muito de estar dando aula mesmo em escola pública e continuar fazendo meus quadrinhos, né? Que eu acho que eu enquanto pessoa, eu não duro muito tempo aqui na Terra. Mas os meus quadrinhos, eles podem ser eternos e podem passar coisas boas para as pessoas que tanto estão agora aqui comigo quanto vêm depois, sabe? Então acho que esse é o meu objetivo. Bill, bora Bill, menino! Você vai viver muito e muitos e muitos e muitos anos e vai deixar muita arte por aí, com certeza, viu? Parabéns para você e para essa mãe orgulhosa que você tem e que enche a gente de emoção, com certeza, tá? Um beijo no coração de vocês. Agora eu vou te levar para Maceió. Hoje estamos viajados aqui, né? Estamos indo para todos os cantos desse país e você vai acompanhar comigo o Jubileu dos Jovens e também das vocações. Chega aqui para a gente confirmar que os jovens estão em peso. Sabe onde? Na igreja.
O setor Juventude da Arquidiocese de Maceió, em sintonia com o Ano Santo 2025, promove o Jubileu da Juventude e Vocações. Esse jovem segue de casa para um dia de espiritualidade, partilhas e fortalecimento de fé. A proposta do encontro é fazer com que a juventude compreenda e viva o chamado à santidade no dia a dia. Quem veio participou de momentos de louvor, da Santa Missa, um bate-papo com o arcebispo, confissão e foi oportunidade até para comprar produtos que evangelizam. Eu acho incrível ver os jovens na igreja, ver como a juventude católica está viva na igreja. Você não entra aqui e sai da mesma forma. A missão foi justamente passar muito o clima de santidade, né? Aqui na Arquidiocese de Maceió nós estamos celebrando tanto o Jubileu da Juventude como o Jubileu das Vocações. Os jovens seguiram animados com muito louvor, além de adoração ao Santíssimo, pregação e convivência entre os diversos movimentos e pastorais das paróquias da capital e do interior. Celebrar o Jubileu como juventude é celebrar o Filho de Deus que se fez jovem, se fez nosso irmão, para que a igreja seja jovem. E ainda no assunto de fé, presta atenção nessa oportunidade especial. Vem aí a peregrinação Pentecostes em Fátima. O destino é Portugal, Inglaterra, Escócia e País de Gales. Com quem? Padre Reginaldo Manzotti. A viagem acontece no dia 11 de maio de 2026 e você pode aproveitar os valores promocionais dessa super viagem, tá? Tem 15% de desconto à vista ou então 5 vezes no cartão e até 10 vezes. Então, bem tranquilo aí para quem quer fazer uma super viagem. Informações? Entra nesse contato que eu vou te passar agora. peregrinações@evangelizarepreciso.com.br ou nesses telefones que estão aqui no rodapé da imagem, tá? 41 98753 3300 ou 98822 6442. Combinado? Agora eu vou te levar lá para o Mato Grosso do Sul. Eu falei que hoje a gente estava viajado, né? Estamos viajando e muito, por sinal. E lá no Mato Grosso do Sul eu vou te apresentar os peixes escaladores. Quer ver só? Dá uma olhada aqui, gente. Olha só que interessante. Dá uma olhada na textura disso daqui, gente. São milhares de peixinhos, sim. O comportamento até então, que era desconhecido na natureza, começaram a perceber que são peixes escaladores. Eles estão literalmente escalando essa parede, né? Esse paredão que vocês estão vendo aí. Em novembro de 2024, milhares de bagres abelha, como eles são conhecidos, foram vistos pela Polícia Ambiental subindo as pedras lisas, viu, gente? Por trás ali da cachoeira no rio Aquidauana. E essa grande quantidade de peixes juntinhos chamou a atenção de cientistas que descobriram ser uma viagem para a reprodução da espécie. Então, eles fazem esse trajeto para poder procriar. A estratégia deles para vencer a correnteza é incrível. Eles nadam com bastante força, se escondem atrás de uma pedra para descansar um pouco e depois dão um próximo salto. É impressionante, né? A natureza mais uma vez mostrando a sua inteligência e a sua força. É impressionante, é lindo demais. Agora é o seguinte, Orquestra Sinfônica do Paraná se apresentou pela primeira vez em Belo Horizonte, lá em Minas Gerais. E a Michele Pacheco, claro, queridaça, acompanhou tudo e trouxe pra gente em primeira mão. É a primeira vez que a Orquestra Sinfônica do Paraná se apresenta na Casa dos Mineiros. O palco escolhido é a Sala Minas Gerais, uma das principais salas de espetáculos do Brasil. Roberto Tibiriçá, maestro titular e diretor musical da orquestra. E os músicos prometem encantar os mineiros com acordes históricos de obras de Wagner, Liszt e Tchaikovsky. Tibiriçá deve se sentir em casa neste sábado, já que teve uma passagem premiada como titular da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais entre 2010 e 2013. A
A Orquestra Sinfônica é um dos maiores patrimônios culturais do Paraná. Desde a fundação em 1985, foram mais de 1.000 apresentações por todo o Brasil. Para comemorar o aniversário de 40 anos, foi organizada uma turnê especial que contou até com uma parceria com a Opéra de Paris, dentro da temporada França-Brasil 2025. Muito bom. Agora chega aqui, que eu vou te contar, já que estamos falando de música, não é verdade? O Festival Vem tá chegando aí, minha gente. E a sua 5ª edição. São 5 anos de história, de fé, de talento da música católica no Brasil todo. Revelando vozes, contando histórias, levando emoção para todo o Brasil, não é verdade? Nesse ano, 16 candidatos vão participar desse reality show musical da TV Evangelizar, vivendo dias do quê? De convivência, de aprendizado, de espiritualidade. Eles vão se conhecer, conhecer toda a nossa estrutura. Serão 3 noites inesquecíveis ao vivo, tá? Nos dias 14 e 15, aliás, 14, 15 e 16 de novembro, com 2 semifinais e a grande final na sequência. Além, é claro, das apresentações dos candidatos ao público, né? Que você vai se emocionar com certeza com a participação aí de pessoas bem importantes nesse momento. Padre Reginaldo Manzotti, o Davidson Silva, o jurado Bruno Faglione. Então, todo mundo vai estar presente. E, claro, não poderão faltar também as participações musicais dos nossos jurados, tá? Aqui da casa. Adriana Arides, André Cavalcante, a irmã Ana Paula Queridaça. Então, gente, o Vem 2025 vai celebrar esses 5 anos de festival que emociona, inspira, né? E faz ecoar o amor de Jesus nos corações através da música. Muito bom, né? O programa, gente, tá chegando ao fim. Eu quero te agradecer a tua vinda até aqui. Você que esteve conosco até esse horário, muitíssimo obrigada do fundo do meu coração. E agora você confere o After Movie do 18º Evangelizar Fortaleza, um evento que reuniu aí multidões de fiéis no aterro de Iracema. Um beijo no seu coração e a gente se vê. Uma multidão esteve no 18º Evangelizar é Preciso Fortaleza e 2 milhões de pessoas assistiram pela TV Evangelizar. A garantia é que aconteça o que acontecer, nós temos Jesus do nosso lado. É exatamente esta a proposta desse evangelizar. Evangelizar é Preciso Fortaleza. É com muita alegria que nós estamos aqui. E você é um testemunho de Jesus das Santas Chagas, sim ou não?
está no céu, está no mar, da extensão do infinito, aonde Deus está no céu, está no mar. Evangelizar é preciso, evangelizar. Quem está feliz de estar aqui? Celebrando a graça do Senhor, essa igreja unida, este povo de Deus. Os lenços que vocês fizeram vibrar significa a paz que desejamos para todo mundo. Significa a presença do ressuscitado em nosso meio. Significa esse oceano de graça que vem sobre nós e sobre todos aqueles a quem nós amamos. Precisamos nos fortalecer na fé. O Senhor nos dá uma fé forte, segura, para que a gente não desista, para que a gente continue sonhando e para que a gente pratique pelo nosso testemunho tudo aquilo que é preciso para que o mundo creia. Eu serei libertado agora, Senhor. Ficará nesta areia, ficará aqui nesta areia todo o mal, ficará nesta areia toda a minha enfermidade. Mas eu digo com toda a certeza do mundo, o fato de você ter decidido vir aqui no Evangelizar já é 50% da graça. Eu sou o milagre de Jesus das Santas Chagas. Meu Jesus, faça um milagre em toda a minha vida, faça um milagre
mesmo. E já está fazendo essa noite. Ele já está operando milagre na tua vida agora. E vai tomando posse disso. Senhor, essa graça é minha, Senhor. Para você de todo o coração, como é bom para nós católicos não sermos órfãos, porque no céu nós temos uma mãe. Ave Maria, Mãe de Deus Jesus. E às vezes a gente pensa que a nossa hora não vai chegar. Às vezes a gente comete a grande bobagem, se questionar por quê. E a pergunta é: para quê? Desculpe a minha emoção, mas e alguém pergunta: o que você foi fazer naquela areia? Você tem a resposta: eu fui para encontrar Jesus Cristo. Eu fui tomar posse da graça. Vai chegar. Levantar estes lenços, nós queremos dizer adeus a uma multidão, não só aqui, mas ao mundo necessitado de paz. Que esse nosso gesto seja um brado aos céus, porque nós somos povo santo. Nós queremos paz. Quem deseja paz acontecer, não fica só esperando em vão. A intenção é que este grande tecido, mais de 30 metros, possa passar por todas as pessoas, na graça de Deus. Passem! Basta uma gota do teu sangue e eu serei curado. Basta uma gota do teu sangue. Deixa a imagem. Serei libertado nas tuas santas chagas. Vem a vitória. Basta uma gota do teu sangue e eu serei curado. Peça para Deus. Basta uma gota do teu sangue. Que o Brasil reze pelas santas chagas de Jesus. Santas chagas. Vem a vitória.